de agora, então, eu quero convidar você para compartilharmos da palavra de Deus, tá bom? Então, abra a sua Bíblia, a Bíblia tão temida por tanta gente. Abra a sua Bíblia, é a boca de Deus falando com os homens, ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Palavra de Deus para nós nesta santa ceia. Palavra de Deus. Lucas, capítulo 16. Amém, queridos? Glória a Deus. Se manifeste mesmo nas redes sociais. Você agora aí que tem familiares de outras igrejas, que são cristãos e também não são, que apoiam o direito da fé, o direito de cultuar. Peça para eles também dar um glória a Deus aí na rede social do Facebook. Vamos juntos, Lucas capítulo 16, verso 19. Abra então a sua Bíblia em seu lar, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ou seja, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que nós lemos do verso 19 ao verso 31. Há aqui uma palavra do Espírito Santo revelada a todos nós para esta Santa Ceia. Um homem rico, e o texto descreve este homem que na sua vida vestia-se muito bem, ele usava roupas caras, ele oferecia banquetes, grandes banquetes, quase que todos os dias. O texto diz que era todos os dias. Havia uma festa, uma celebração, um glamour na vida deste homem. E o texto está falando de um hebreu, de um judeu. Jesus está falando com os seus discípulos, falando com quem está próximo e trazendo para esta geração, nós também, uma palavra. Este homem,
por descendência, por naturalidade, tanto Lázaro, o mendigo, quanto este rico, que aqui não tem nome, ele também está debaixo da oportunidade da promessa. Ele também está debaixo da palavra que abençoa. Ele diferente de outros, especificamente de Lázaro, ele não tinha necessidades financeiras, ele não tinha necessidade alimentar, ele também não tinha necessidade de roupas, ele não conhecia o que é carência no campo material. A Bíblia diz, pela boca de Jesus, que ele se vestia muito bem, nas melhores roupas da época, ostentava, e ele fazia festas, e a sua vida era uma vida de ostentação, grave isso. E também dá-nos o texto informação, que esse homem era um dos ricos famosos, admirado e invejado. Este é o homem o qual Jesus também o está descrevendo, que sendo alguém que pode fazer a coisa certa, escolheu viver um estilo de vida diferente do que a lei de Moisés, do que os profetas tinham orientado. Lázaro é o contrário deste homem. Lázaro era um homem pobre. E parece que olhando para Lázaro, nós contemplamos até ato de injustiça. Ao olharmos para Lázaro, nós percebemos uma vida de pobreza aparente. Mas não é só isso que prejudica Lázaro. Lázaro também é enfermo. Há um entendimento, uma possibilidade, que talvez Lázaro fosse também aleijado. A sua necessidade, quando comparada com aquele personagem, o rico, é muito, mas muito diferente o estilo de vida. Porque um não precisa dormir à rua. Um não tem os cães que lhe lambem as feridas. Quais eram os amigos, o consolo de Lázaro? Jesus disse: os cães é que vinham lhe lamber as feridas. Este homem, segundo nós acabamos de ler na expressão de Jesus, ele ficava na porta, ou ele estava quase que diariamente à porta do homem rico. Olha para a história. Pega a biografia do estilo de vida deste homem, o rico. Jesus Cristo falou, que quase que diariamente, diz o texto, que havia festa na casa desse rico. Eram banquetes e mais banquetes. Parece que nós estamos falando de dois homens de nacionalidades diferentes, mas não são. São da mesma nacionalidade. Só que um tem de tudo, não lhe falta. O outro faz a vida com ele uma vida de necessidade. E imagine a cena. O rico tem amigos que vão à sua casa todos os dias, os seus almoços como convidados. Ele é bajulado, ele ostenta, ele é invejado, ele é admirado. E olhe para o texto. Quem vai à festa, quem vai aos almoços, quem vai aos banquetes, de um jeito ou de outro tem que passar em frente à casa do rico, sim ou não? Tem que passar. E sabe quem eles viam lá? Lázaro. E o que eles faziam por Lázaro? O texto não diz. A Bíblia não diz que eles fizeram ou faziam alguma coisa. Muito provavelmente, quando faziam da forma diminutiva, faziam da forma pequena, como que não me perturbe.
Também a Bíblia não descreve uma possibilidade que passou. O rico não fez nada por Lázaro. Jesus teria pontuado isto com certeza. Ele teria dito: olha, apesar disso, que a riqueza não é pecado, pecado é ser escravo de Mamon, mas a Bíblia registra que enquanto um passa necessidades, o outro tem de sobra e nada faz para aliviar o sofrimento deste. A Bíblia diz que, além desse homem ser pobre, ser uma pessoa desprovida de recursos, a Bíblia diz que ele ficava à porta da casa deste homem e que os únicos que iam servir-lhe de companheiro era nada mais, nada menos que os cães. Meu Senhor da glória. A Bíblia também diz que o rico o ignorou, passou pela vida sem que a vida passasse por ele. Que coisa trágica. Poderia ter abençoado, mas não abençoou. Poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Você em seu lar agora, nós estamos vivos hoje, estamos em pé hoje. E se amanhã não houver para nós? Se amanhã nós expirarmos? Preste atenção. Aquilo que estava ao nosso alcance para fazer e não fizemos, a história é fria. A história vai apenas registrar. Passou pela terra Kleber Andriei Flauzino, filho de Pedro Vitoriano Flauzino, de Célia Maria Flauzino, casado com Fernanda Mariene Paixão Pedrogan Flauzino, que foi fútil, que não foi um cristão verdadeiro. Deus até o chamou, Deus teve uma palavra com ele, mas ele passou pelo ministério sem que o ministério estivesse nele. O que ele fez? Ele existiu. Mas o que ele produziu? Nada. Como foi a vida dele? Não encontramos. Não há registros de coisas excepcionais, notáveis, que ele possa ter feito. Do que ele viveu? De festas, de ostentação, passou mais tempo na internet do que vendo a palavra, assistindo, gastou a sua vida com discursos bobos, gastou a sua vida só com jogos. Ele ia à igreja, pastoreou lá, mais ou menos como Deus permitiu Saul, né? Que viveu no erro e Deus foi permitindo, dando chance. Kleber passou pela vida, mas de verdade, muita coisa ele podia ter feito de bom, de saudável, mas ele não fez. A história é fria, a história apenas vai ponto. E chegará um dia, no meu exemplo, que será assim: ao dia tal, às tantas horas, você não sabe, nem eu sei, mas a nossa certidão de óbito, ela tem dia e hora para ser expedida. E neste documento, na história da nossa vida, constará assim: ao dia tal, do mês tal, às tantas horas, faleceu fulano de tal. Acabou a história de Kleber. O que o Kleber foi? Alguém pegará algum material e vai dizer:
em tantos anos de vida, nós não encontramos algo relevante que ele possa ter feito. Como assim? Este homem viveu tantos anos. O que ele fez? Olha, nós encontramos muita confusão, muita briga, muita mentira. Nós encontramos aqui alguns pecados graves na vida dele. Nós encontramos muita coisa não boa, mas de bom não encontramos. Não, mas não é possível. Talvez diga um garoto que caminhe pelo templo. Mas eu era menino, meus pais eram ovelhas do pastor Kleber. Conviveram com ele. Não, procure direitinho, tem alguma coisa? Alguém vai dizer, não, tem não. Não tem. A vida passou. A vida chegará para todos. Eu digo, o final da vida, né? Todos nós teremos um ponto final. E no ponto final, quando chegar, não dá para acrescentar uma vírgula a mais. Ninguém que morre, ninguém que deixa de existir, alguém consegue acrescentar alguma ação pós o seu último respiro ou o seu suspirar final. Por quê? Porque acabou. A Bíblia traz aqui Jesus dizendo que este homem rico, ele poderia ter ajudado, ele poderia ter feito diferença na vida, mas ele ignorou. Ele foi levando a vida, não é? Este estilo de frase pode ser até gostoso de ser ouvido numa moda sertaneja raiz, numa canção popular, uma canção secular, mas ela não se aplica para a vida de um cristão. Alguém que passa pela vida e não tem excelência na vida, que não tem qualidades na vida, que não tem presteza na vida. Então, o rico dormiu. Na sua penúltima noite, o rico dormiu. Lázaro também. Mas no dia da morte deles, o rico não esperava que seria aquele dia. Talvez ele tivesse planos na sua cabeça de viver mais 20, 30 anos. Talvez assim não pensasse Lázaro. Talvez Lázaro, pelo sofrimento e pelo estilo de vida que vinha tendo, talvez para Lázaro estar com Jesus era muito mais desejoso do que ficar mais tempo na terra. Novamente eu pontuo com você: o rico ignorou Lázaro e continuou se esbaldando em seu prestígio e em suas riquezas. O rico tinha uma vida muito confortável e se sentia seguro. Sabe o que o texto me mostra? Ele me mostra uma displicência com a palavra. Aonde o senhor encontra isso? Porque a lei de Deus, lá em Levítico 25, em Êxodo capítulo 23, Deuteronômio 24, fala do jubileu. Fala de que depois de um tempo, essa é a ideia de Deus. Quando findasse um tempo, que aquilo que estava fora do alcance do necessitado fosse-lhe devolvido. A ideia de Deus, no período do jubileu, era que não houvesse necessitados entre o seu povo. Só que quando você vê Jesus falando aqui da parábola, o que fica claro? Aliás, no texto, fica claro que aquelas pessoas não estavam mais vivendo debaixo da lei de Deus, nem o rico e nem os seus amigos. E o pobre do Lázaro também não estava desfrutando daquilo que tinha direito de desfrutar. Porque os anos se passaram, o rico continuou rico, os amigos do rico continuaram, sendo um povo que tinha lei,
que tinha Moisés e os profetas na palavra, não respeitaram a palavra, não viveram a existência plena da palavra, e o rico passou pela vida cada vez melhor, e o pobre não viveu o que Deus queria que ele vivesse, por causa de quem? Porque os outros contemporâneos, seus pares, não levaram a êxito aquilo que a palavra diz. A palavra diz assim, que ao 7º ano, ao final do tempo, restitua aquele para que não tenha necessitado. Mas sabe o que o texto aqui me mostra? Que essas pessoas não entenderam o ano sabático. Então, passaram a ficar cada vez mais longe de Deus, cada vez mais ricos, vivendo cada um segundo o seu entendimento. Olhando para o texto, se eles tivessem praticado o que a lei do Senhor tinha dito, teria, quando muito, pouquíssimos pobres deveriam de existir. Mas o texto pontua aqui, não é nem um de fora de Israel, mas um de Israel, que de tão pobre, tão aflito, tão necessitado, os cães eram os únicos que se importavam com Lázaro ao primeiro olhar. E diz o texto sagrado que Jesus está tratando de algo muito comum naquele tempo, porque o Império Romano já tinha dominado, a Palestina era dominada já pelo Império Romano, e era muito comum que as pessoas pobres da época de Jesus vivessem numa extrema necessidades, ou grandes necessidades, por causa da inobservância da palavra de Deus. Agora, olha de novo para o texto comigo e veja, o que as pessoas que iam nas festas faziam com Lázaro? Bom, será que essas pessoas que passavam pela casa do rico, indo para as festas, se lembravam do que dizia a palavra de Deus? Olha, possivelmente sim. Eles iam nas sinagogas nos sábados, e a lei era-lhes advertida. Mas escute-me aqui, meus amados, vocês que estão comigo, participando deste culto agora. Eles iam à sinagoga todos os sábados, e a lei lhes era advertida, ensinada, mas entrava por aqui e saía por aqui. Então não era falta de ciência, de conhecimento, que eles deveriam também de cuidar não só de Lázaro, mas como atentar para a lei de Deus. Mas o que eles faziam? Iam à sinagoga, passavam pela sinagoga todos os sábados, só que o espírito da lei não estava sobre eles. Será que eles, quando passavam por ele, será que eles se lembravam de Provérbios capítulo 14, 19, 21 e 28? Não, não se lembravam. Entravam, comiam, davam risada, embebedavam, passeavam, saíam, de vez em quando, ou aos sábados, como era costume, iam à sinagoga, ouviam alguém ler as leis e voltavam para suas casas, para suas vidas, mas a lei não estava em seus corações. Aí, meu querido, chegou o dia em que chegará para os homens o contraste. Ambos morreram. Ambos. O livro de Provérbios, capítulo 14, verso 22, diz assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Pois bem, no mesmo dia, morreu o rico e morreu Lázaro. Olha o que o texto diz. Agora ambos morrem, a declaração de Jesus Cristo, que ambos morrem. O rico foi sepultado com um sepultamento provavelmente do mais luxuoso que tinha na época. Talvez tivessem contratado as pranteadoras ou os pranteadores profissionais para chorarem pelo rico. Rico, aquele homem recebeu
as especiarias em seu corpo. Mas e Lázaro? Lázaro provavelmente, ele foi sepultado, porque o hebreu tinha isto, não foi sepultado com a mesma glória, com o mesmo glamour, com as mesmas honras que talvez o rico recebeu, com certeza que ele também deveria de receber. Ele não foi, talvez esse mendigo não foi. Ele não teve pranteadores contratados, ele não teve pessoas que cuidaram do seu corpo. O túmulo do rico possivelmente foi um túmulo muito bonito, e o túmulo do pobre, de Lázaro, a gente nem sabe como que foi, mas aconteceu. Mas acabou aí o sofrimento e as diferenças terrenas. É no último suspiro da vida da gente que a minha diferença com A, com B, acaba. Porque daí para frente cessou o material, cessou o terreno. A Bíblia diz que daí para frente agora começa. Depois da morte do rico e do Lázaro, a pergunta é: e agora? Perto ou longe da presença de Deus? Aí, meu irmão, Jesus diz que este homem, este rico, eles vão para o caminho, aqui chamado de Hades, é o reino onde as pessoas que morrem descansam até aquele dia. Só que lá, segundo Jesus, a gente olha para o texto, que é uma coisa temporária, não é definitiva, porque o dia do Senhor virá. Diz o texto que neste local onde eles estavam, há um vale que separa os de Abraão e os não de Abraão. Naquela condição que o texto está nos mostrando que Jesus falou, um já começa a sofrer o castigo, já começa a pagar o preço, começa, não é aí, começa. Na visão daquele rico, ele que vai, não está, ele vai ainda para o lago do fogo, aonde Jesus diz que está destinado para quem morre sem salvação, só que ainda vai ter o juízo. Ele olha e vê Lázaro, ele reconhece Lázaro. Olha que coisa interessante. Na vida, ele olha para Lázaro, mas não faz nada. Ele conhece a palavra, mas não vive a palavra. Agora ele morre no Hades, ele enxerga Lázaro sem feridas, com vestes limpas, e o pai Abraão com ele o consolando. E ele, o rico, ele está num lugar de dor, ele está num lugar de sofrimento, que ainda não é o pior, segundo a Bíblia. O dia do juízo ainda virá. Ele está num lugar aonde ele contempla que tudo aquilo que ele foi no terreno não faz diferença agora financeiramente pós. Por quê? Porque aí, meu irmão, acabou. Olha o que o texto deixa bem claro para nós, que um está o paraíso e o outro no castigo. Ele então, mesmo assim, continua egocêntrico. Manda, pai Abraão, manda. Não é por favor, não é perdão, não é misericórdia. Manda, pai Abraão, que Lázaro faz isso. Ele ainda acha que ele ainda é alguma coisa. Manda que ele molhe a ponta dos dedos e faça isso, etc. Você lê o texto comigo. No segundo momento, o pai Abraão responde para ele, diz para ele, ele fala então que é para o pai Abraão dar-lhe a vida, para que ele possa, veja, ele não tem nenhum tipo de arrependimento. Ele fala: eu tenho 5 irmãos, me permita que volte, muito esperto, né? Para que eu possa os avisá-lo, tal, não sei o quê. E aí a palavra para esta noite. O Senhor Jesus diz assim:
eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Se eles não ouvem os vivos, como ouvirão os mortos? O texto sagrado, meu querido irmão, diz exatamente isso que eu acabei de ler com você. Ele então fala, o Senhor, olha, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouve a Moisés e os profetas, também não acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. O texto sagrado, ele nos traz aqui alguns fatos para que a gente pense para ceiarmos essa noite. Primeiro, Deus não manda ninguém para o inferno. Pastor Kleber, o que o senhor falou? Deus não manda, a pessoa vai sozinha. A sua vida aqui, é a compra do bilhete da passagem. Deus não. Exatamente agora Deus está falando conosco. Vocês têm Moisés e os profetas, que ouçam. Exatamente agora, nesta santa ceia, o Senhor Deus está dizendo para a igreja aqui, ó, vocês têm Moisés e os profetas. Mas porque a morte física não chegou, e porque nós ainda não vivemos essa questão também do arrebatamento, sabe como é que alguns vivem em relação a isto? Como aquele rico, deixando a vida passar, e não ouvindo o que diz Moisés e os profetas. Aquele homem diz assim então para o pai Abraão, Senhor, eu vou lá. O Senhor diz, não, vai não. Abraão disse, vai não. Porque eles têm lá. É o que a igreja tem hoje. É o que você que está me escutando agora em sua casa, membro desta casa ou não, é o que você também tem hoje. Você tem a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Nós temos a lei, a palavra para vivê-la. E não é vivê-la 50%, 30%, 90% ou 99%. Escutem, povo de Deus. Jesus está voltando. O Senhor está avisando. Povo meu, preparem-se. O Senhor está dizendo, se aproxima o dia da minha volta. Não é tempo de ficar vivendo como aquele homem displicente. O Senhor está dizendo esta noite para esta santa ceia, para você que está em seu lar, a mim, acorde para a vida, filho. Acorde, esta vida errônea de badalação, de bobagem, de futilidade, ela pode acabar amanhã. Crentes, cristãos, evangélicos, incrédulos, ímpios, qualquer um de nós não temos nenhuma certeza de quando será o último suspirar. Não temos. Agora há pouco eu vinha para o culto. A esposa de um amigo meu está pedindo oração por ele. Lutaram anos e anos para engravidar. Ela engravida do primeiro filho e ele está na UTI agora. A coisa está difícil. Nós vamos orar por ele ainda esta noite. Tão desejado. Mas quem é que pode fazer planos e saber se vai vivê-los ou não? A palavra de Deus diz que Deus, através de Abraão, como lemos o que Jesus falou, ele recebe, acalenta aquele homem chamado aqui de Lázaro. Mas o outro está vivendo agora o início da displicência. A mensagem desta noite, a palavra desta noite, ela tem um tema. Ouçam os avisos. Esta é a palavra. Ouçam os avisos. Alguns, se não me falha a memória, os últimos 2 anos,
De 2 anos para cá, eu tenho escutado alguns de vocês dizerem assim: Pastor Kleber, como o Senhor tem falado com a sua igreja. Como o Senhor tem falado com a sua igreja. Como Deus tem falado sobre a ceia, sobre como estar em comunhão, como deve-se estar. A mensagem desta noite, você deve estar vendo aí agora, é: ouçam os avisos. A vida vai passando, Deus vai falando, Deus vai alertando sobre esta questão toda. Mas sabe o que aquele homem fez, o rico? A vida passou. A vida passou e ele simplesmente deixou que os avisos que chegassem para ele fossem simplesmente desapercebidos. A mensagem desta noite, você deve estar vendo aí, é: ouçam os avisos. Como Deus tem falado com a sua igreja na face da terra. Como o Senhor tem dito para os jovens: despertem da sonolência espiritual, despertem desta apatia espiritual, não se envolvam com as coisas desse mundo. Palavra de Deus esta noite também: ouçam os avisos. Deus tem falado também com os adultos: ouçam os avisos. Deus tem dito: eu estou voltando. E chegará o tempo em que os avisos não serão mais dados, porque eles já foram ministrados. Eles já foram. E esta noite, o Espírito Santo de Deus nos traz aqui para lembrar-nos novamente: ouçam os avisos, seus avisos. Acabou. O rico teve o tempo que ele precisava. Geralmente alguém diz assim: obrigado. Geralmente alguém diz assim: o dia tinha que ter 25 horas. 25 horas. Alguém diz: o dia é curto para mim. O meu dia deveria de ter 36 horas. 36 horas. Se com 24 horas de um dia nós não conseguimos dar para Deus nem um momento para Ele, se com uma semana de vida, se com 30 dias de um mês, se com 53 anos de idade, no meu caso, eu ainda não consegui viver o que tem que ser vivido para Deus, não adianta o dia ter 36 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas. Porque na verdade Deus está dizendo, Deus está falando hoje, e eu repito o que vos afirmo, igreja do Senhor Jesus: Deus não manda ninguém ao inferno, elas vão por conta própria, porque elas se recusam a dar ouvidos ao convite de Deus e de crer em seu Filho. Aquele homem vira-se para o pai Abraão, no distanciamento que eles têm, e ele diz assim: me permita voltar. O Senhor fala na palavra: eles têm Moisés e os profetas, e eu caminho para o fim para ceiarmos hoje. Você que está em casa agora, você que está me ouvindo agora, onde quer que você esteja ouvindo, e o povo da equipe que está aqui, todos da equipe, prestem atenção no que diz o Espírito.
Jesus está voltando. Os seus avisos estão sendo dados. A perseguição já se levanta. A afronta já se levanta. O direito já não está mais há muito tempo sendo praticado. Ser justo e correto parece que é errado, e ser errado parece que é certo. A palavra de Deus, vírgula por vírgula, parágrafo por parágrafo, tem se cumprido. O personagem da história de hoje, um deles, o rico, não ouviu. Escute-me você. Ele também ia na sinagoga todos os sábados. Ele também frequentava um local chamado espaço de adoração. Ele também ouvia a palavra, a Torá. Ele também conhecia a lei de Moisés e dos profetas. Mas ouvir e praticar é bem diferente. A pessoa que diz eu creio em Deus, mas não vive a plenitude da sua palavra, não conhece o amor dele tão pleno, não vive o amor tão pleno. Olhe bem o que Deus nos diz essa noite. Ouçam os seus avisos. Aquele homem passou pela vida, tinha tudo. Ele ia para a sinagoga, escutava. Quantos de nós que estamos escutando Jesus falar? Arrependei-vos, abandonai, volta, pare com isso, larga esse pecado, larga esta situação, abandona esse estilo de vida, mas achamos que vamos viver muito, achamos que vamos viver mais 30 anos, achamos que o Covid talvez não nos atinja, achamos que vamos fazer tantas coisas. Pois bem, aqui fica a palavra de Deus para a minha alma e para a sua também. Ouça os seus avisos. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estes homens ignoram, o Deus que esta semana foi ridicularizado por alguns homens, o Deus que alguns dizem que não passa de uma letra morta, este Deus, Ele enviou o seu único e verdadeiro Filho, Jesus Cristo, para morrer pela humanidade. E Ele diz: todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer eu tome o cálice, o pão, e não viva o que tem que ser vivido, eu passo. Mas as minhas decisões, as minhas atitudes vão me trazer as consequências. Hoje, meus amados irmãos, ao pensar nesta mensagem que o Espírito Santo me trouxe ao coração, eu quero apenas que você pense agora. Vou falar só um exemplo aqui da igreja local. Amém? A igreja aqui tem um pastor que grava 5 vezes por semana devocionais para que você seja alimentado. A igreja aqui tem um pastor que faz os programas de rádio de segunda a quinta-feira, que prega quase que direto. A pandemia inteira passou e eu segurei com alguns aqui. A pandemia o ano passado, que ela ainda não terminou. Aqui tem passado pastores, pastoras, tem os servos desta casa que ministram quando escalados também. A sua igreja tem Facebook que transmite culto, mensagens devocionais, YouTube, Instagram, rádio. Nós descobrimos que existem pessoas que nos escutam em alguns lugares do Brasil e do mundo, mas às vezes nem sempre os da casa. É muito pouco. Às vezes nós temos tempo para ler a Bíblia, o que fazemos? Pegamos isso e vamos nos distrair. Não é pecado ter lazer, descansar, mas quando é que Deus vai ser prioridade na vida, hein, filho? Quando estiver deitado numa cama de um hospital, aí sim vai pedir oração? Será que é tão justo isso? Quando eu podia, eu não fiz. Agora que eu preciso, eu me lembro. Esta geração não tem apenas esta igreja.
ela tem as suas irmãs, as outras denominações sérias, tem pastores sérios no Brasil e no mundo, pastoras sérias no Brasil e no mundo. A mensagem está sendo pregada. No Brasil nós temos mais de 20 traduções da Bíblia. A palavra está aí. O povo tem Moisés e os profetas que os ouçam. O que alguns fazem com Moisés e os profetas? Amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo. Esta Santa Ceia que nós esperávamos, não é? Em abril de 2020, nós esperávamos que alguns poucos meses nos trouxesse ao normal, para que pudéssemos estar aqui. Viramos o ano, completou um ano, e novamente em abril de 2021 a igreja não pode se reunir fisicamente para ceiar. Será que vai acontecer ainda este ano? Será que em 2022? Ninguém sabe. Uma coisa você sabe e eu sei: Jesus está avisando. Amém, igreja? Aquele homem, aquele rico, pode ser eu, que podendo fazer a coisa certa, me tornei displicente para com o Evangelho. Aquele rico pode ser eu, que podendo ajudar, gastei comigo mesmo. Aquele rico pode ser eu, que tendo oportunidade de ser útil, foi inútil. Aquele rico pode ser eu, que ia à sinagoga, que venho ao templo, mas escuto e não vivo. Aquele rico pode ser eu, que acho que vou estar vivo amanhã, dia 11 de abril de 2021, mas de repente isso não acontecerá. E os meus últimos dias na face da terra ficarão registrados com o que eu dei. Ouçam os seus avisos, é a palavra que Deus tem dado. Alguns, hoje é ceia, né? Alguns já se vestem como os do mundo, falam como os do mundo, se expressam como do mundo, ignoram o temor, ignoram a santa palavra, desrespeitam os profetas, vivem segundo o seu entendimento, mas a porta da graça não se fechou ainda. Nunca foi tão próprio para se arrepender dos pecados como agora. Ainda dá tempo, senhores e senhoras. Uma mensagem que alguém diga simples, não, você não entendeu. Ela tem peso. O Senhor Jesus está dizendo para nós, geração, ouçam os seus avisos. Alguns anos atrás, uma das pessoas foi Fernanda, irmã Jacira, e tantos de vocês que disseram assim: pastor, como o Senhor tem falado com a igreja de uma maneira mais forte? Pois a resposta está aí. Por que Deus está dizendo? Ele sabe. Agora nós vamos, querido, aplicar ou não para as nossas vidas. Ouçam os seus avisos. Não deixe a vida passar simplesmente sem consertar, sem se arrepender e viver para Jesus. Aquele homem, Lázaro, para ele pouco importava. Eu quero pontuar com você para ceiar. O que a igreja é para você? O que a salvação é para você? Como eu tenho olhado para a igreja do Senhor Jesus na face da terra? Como eu tenho olhado para os profetas que o Senhor tem levantado nessa terra? Como eu tenho me comportado em relação aos profetas nessa terra? O que eu tenho feito com as palavras que Deus tem usado os profetas para ministrar aos nossos corações? Como eu trato os profetas dessa geração? Como eu tenho tratado Deus nesta geração? Como eu tenho feito
Que coisa, que erro, eu estar dentro da sinagoga, dentro do templo, pregar, tocar, cantar, mas não passar de um homem como aquele homem, que diante do dia dele, o Senhor disse, não pode passar, tem um abismo. Senhor, me permita voltar. Pode não. Eles têm Moisés e os profetas. Assim Deus fala conosco essa noite, e eu termino. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não trate a sua vida com Deus como alguns têm tratado. Alguns não sentem falta nenhuma da ceia, da comunhão, de congregar. Se tem consagração, vai fazer lazer de manhã. Se tem Santa Ceia, inventa história. Melhor que eu não estou escalado. Melhor que eu não tenho que ir no culto. Melhor que eu não tenho que estar lá. Você não sabe de nada. Não é melhor, é pior. É pior porque a presença aqui é diferente do que quem está aí. Servir ao Senhor é uma honra. É uma honra. Não se rebaixe trocando o céu pela terra. Não se rebaixe. Para onde Jesus foi preparar lugar é muito superior ao que vivemos aqui. Fique em pé em sua casa agora. Esta foi a palavra que Deus nos trouxe esta noite, em nome de Jesus Cristo. Feche os olhos.